Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente está aqui com uma presença honrosa. Eu estou aí há 4 anos no YouTube, há 2 anos realmente investindo pesado nessa questão da transmissão de conhecimento para mostrar para as pessoas o que é design, o que é o negócio do design, entender toda essa história, tirar essa coisa elitista, né? Eu sempre falo, tirar essa coisa elitista de design, está presente em vários pontos. E nesse percurso aí de 2 anos mais a fundo, que a Atom entrou, a gente começou a entrar em contato com muitos youtubers, né? E eu tô tendo a honra aqui, mas a honra de um cara que eu já sigo há um tempo, eu já vejo o trabalho dele, que é o Adilson Pinheiro. Cara, ele tem um canal que é do caralho, que é a Oficina 44, né? E ele fala muito sobre marcenaria, né? Cara, o cara já tá com quase 700 mil seguidores, já tem a plaquinha lá de 100 mil, pá, estampada. E, meu, é uma puta honra ter ele aqui, não só pelo trabalho, não só por ele ser um youtuber e eu estar começando e ele tá aí já ativo um tempo e se desenvolvendo, mas principalmente porque a gente tem o mesmo tipo de linguagem, olhar para pessoas que estão fazendo esse trabalho no YouTube, né, que é super importante de divulgar mesmo conhecimento, não só científico, mas prático da história toda, é fundamental, né? Então, Adilson, valeu por ter aceitado aí o desafio. E, cara, vamos que vamos. Valeu. Não, obrigado. Você sabe que você estava falando uma coisa que eu achei legal, que você falando sobre divulgação de conhecimento, né? Por quê? Porque há pouco tempo, assim, a gente vai se reinventando, né? E há pouco tempo eu me reinventei, ou melhor dizendo, eu consegui finalmente me definir. Que Porque legal. eu estou no YouTube há 10 anos. Né? Eu estou no YouTube há 11 anos já, praticamente, 11 anos no YouTube. Sim. Entre simplesmente soltar vídeos aleatórios numa plataforma que nasceu, que era legal pra caramba, como profissional e alguém que vive realmente dessa história. E aí eu não conseguia me encaixar quando começavam a me apresentar como youtuber, eu não conseguia me ver como youtuber, eu não consigo me ver, cara. Aí depois inventaram a história do influencer, né? Isso, influencer digital influencer. Aí, para melhorar, ainda tem que lascar o troço em inglês, não pode chamar de influenciador digital. É digital. Senão é cringe. Influencer, sabe? Cara, aí, pô, digital influencer, cara, tudo bem, por mais que o nosso trabalho a gente acaba influenciando as pessoas, mas assim, qualquer pessoa pode influenciar. Sim. Né? Você pode influenciar para o bem, para o mal, e tem más influências, né? Minha mãe sempre falava, cuidado, porque fulano é má influência. Então, cara, eu não consigo me enquadrar nessa história do digital influencer. E há poucos dias, assim, pouco tempo, eu comecei a me redescobrir, na verdade, me entender a minha definição como um multiplicador de conhecimento. Perfeito. Eu acho que se encaixou melhor em mim, eu estou me entendendo melhor como dessa forma, entende? Entendo? Não, é perfeito, é isso aí mesmo. A gente fala youtuber que é como se fosse uma profissão, né? É uma Sim, profissão porque a gente profissão. recebe para isso e tal. E é engraçado, né? Todo mundo começa igual você começou, igual quando a gente começou, você vai fazendo testes. Você vai testando, você vê os primeiros vídeos, você olha e fala, né? Nem brinca, né? É teste, cara. É como você começar em qualquer profissão. Você começa lento, vai entendendo e tal. E essa questão do influencer digital tal, ela vai quebrando um pouco esses paradigmas quando a gente entende que por que motivo a gente resolveu falar sobre. Porque um dia a gente resolveu ligar a câmera e falar, puta, vale a pena falar sobre esse assunto para alguém. É, né? Verdade. E daí, por quê? Porque de repente o que aconteceu comigo deve ter acontecido com você em certo momento, né? E que acontece com o youtuber, pô, cara, tem tanta coisa legal que você acaba comentando, acaba falando. E uma coisa que aconteceu foi como eu dou aula em universidade também, né? Além do escritório, a gente começou a pensar aqui no escritório e falar, poxa, tem tanta aula legal que a gente vai praticando, quer dizer, a gente vai treinando pessoas, explicando o que é interessante dentro da profissão, e tem tanta gente que às vezes nem sabe que a profissão existe, nem sabe os detalhes, nem sabe que às vezes uma coisa que eu percebi que é importante é aquelas pessoas que não acham que tem o potencial, mas tem, simplesmente porque não tem um título. Né? Sim, eu acho que, pô, na sua área de marcenaria, que você trabalha pra caramba com madeira, meu, como tem gente competente e às vezes não assume essa competência porque fala, não, mas eu não estudei para isso, mas eu não sei porque lá para isso. E na verdade, cara, você soltando isso ajuda, influencia. Então eu acho que essa é a influência boa que tem que ter, né? Passar esse tipo de conhecimento.
E, na verdade, eu não sou marceneiro, né? Ah, é? Essa eu não Não, sabia. Não, eu não sou marceneiro. Na verdade, é o seguinte: eu sou daquele que não importa o material, eu vou conseguir transformar em alguma coisa. Então, Que ao louco. longo da minha trajetória profissional, eu estou há poucos anos não produzindo para vender e ganhar com isso. Nessa minha trajetória, eu já trabalhei com madeira, eu sou vidreiro, tá? Olha, que legal, Eu cara. sou vidreiro de forno, tá? Vidro Tá, plano aham, ali no aham, forno, fusing, né? O aham. fusa de glass. E nesse meio tempo, assim, a gente criou muita coisa, muita coisa, muita. Então, dentro da minha área, eu me considero um designer porque eu sou um criador. Eu não sou Claro que é. formado na área, Sim, mas sim. eu tenho muito mais criações do Uhum. que muitos designers formados, né? Ou assim, até mais antigos. Eu me lembro que uma vez a gente entrou numa loucura que a gente precisava criar um catálogo de lustres. Então, nós tínhamos as nossas peças artesanais de vidro, a gente criava flores, elementos, folhas, vários elementos com vidro, e a Aham. partir disso fazia composições para fazer lustres. Foi até as nossas últimas produções nesse sentido. Eu criei 16 lustres em 15 dias para criar um catálogo. É isso aí mesmo, a loucura do mercado é isso mesmo. Então, assim, é uma loucura, você sabe bem. Então, eram ligeiras variações do mesmo tema, mas você Uhum. criar 16 peças em 15 dias e produzir protótipo a ponto de estar ali, conseguir tirar foto para fazer um catálogo, é uma loucura. É uma loucura. Então, tem uma infinidade de peças que são criações minhas. Obviamente que a gente fala criação, né? Meio que tem toda uma inspiração que vem de alguém, algum Sim, lugar, enfim, sim, mas não é cópia. Então, nós temos sim. realmente muitas criações. Eu e a minha antiga ex-sócia, no caso do vidro, e madeira também, eu tenho uma infinidade de peças que eu criei. Se você me jogar para uma criação industrial, eu não vou fazer nada. Agora, se você falar assim, cria para uma manufatura, para um artesão, ou pra um trabalho artesanal, você pode ter certeza que eu vou criar, vou desenvolver muito bem e sempre dentro de uma mentalidade que é conseguir otimizar aquilo com a menor quantidade de recursos possível, É tá? isso. Isso é fundamental. É, isso é É fundamental. fundamental. Então, nesse trajeto todo, assim, a gente, né, tem muito tempo, né? Agora, é claro também que no Brasil, quando a gente fala de design no Brasil, a palavra design, É olha, os elitista. dois, né? Vamos entrar nem muito no mérito, mas assim, cara, eu já vi cada coisa, cara, cada coisa. Aí você tem o tal é, a pessoa faz um rabisco, um desenho, ou alguma coisa, não, porque isso aqui é o design de não sei o quê. Então, É, meio que é. queimou a palavra, queimou a Queimou, profissão, queimou. né? É que eu falo, eu não sou um designer formado, eu me considero um designer autodidata e que Aham. eu tenho as minhas limitações técnicas, óbvio, todas as limitações Mas quem não técnicas. tem, Quem não tem, né? Eu falo, né? eu consigo pensar e criar para peças artesanais. Inclusive, eu já tive até embates com a Fabiola Bergamo em treinamento. Assim. Excelente. Cara, Genial. meio ser arrogante. Não, Tudo não. bem, né? Eu acho que não, cara, porque você falou um negócio aí que é interessante, que a gente tem aí até umas figuras brasileiras, eu não vou lembrar agora o nome específico, mas tem uma figura brasileira que é da educação e tem uma que é da literatura, que ele ganhou o cargo como escritor ou como coisa por uma puxada que chama o Notório Saber, que é Uhum, quando você passa todo o conhecimento, fez produções durante a vida e, na verdade, você ganha a autoridade de ser ou literário ou um designer ou tal pelo uhum, notório saber, pelo uhum. desenvolvimento. E você falou um negócio muito legal, tem dois pontos aí que eu acho legal. Questão do design, né? O design foi prostituído, uma das ideias Foi. do canal foi isso, né? Então tinha hair Uhum. design, cake design, nail design, Uhum. que é assim, odioso, né? E isso Concordo. tem culpa, sim, do mercado. Quando eu me formei, contavam uma lenda, né, que design tinha que desenhar bem. E é uma puta de uma Sim. mentira, né? Uhum. Design tem que projetar bem, não desenhar. Sim. Projetar é Sim. saber o que você quer fazer, para quem você quer fazer e como você vai fazer isso com o melhor Claro. custo-benefício, que é o que você está falando. Então, quando você adentra esse universo que é o que você faz, porra, não tem nem o que discutir. Um Uhum. designer ruim é justamente aquele designer que fala, eu fiz o estilo, olha que lindo. Não importa, lindo para quem? Né? Você não está É. desenhando para você, você está Sim. desenhando para as pessoas, né? A gente Uhum. costuma dizer que a gente desenha para as pessoas e com as pessoas. Então, isso Uhum. é um fato.
E você cai num outro negócio que é interessante, que quando você estava falando, que é a tendência mundial de algumas coisas que estão acontecendo, que é o retorno do made it yourself, o famoso maker, né? Sim. Que as indústrias já estão tentando se transformar. Uma coisa que a gente brinca aí quando fala sobre história da arte, essas coisas, né? A história do desenvolvimento, a gente fala sobre as oficinas de ofício, né? E quando a gente olha, a gente praticamente está voltando para as oficinas de ofício. Então, quer dizer, as grandes multinacionais estão se perdendo nesse meio, as baixas produções estão começando a ganhar representação, e a tendência das indústrias, empresas, indústrias multinacionais, ela fala, meu, como é que eu atendo a demanda de clientes cada vez menores? Às vezes eu tenho 1000 clientes, eu tenho vários nichos de 1000 clientes. Então, dá para entender muito claramente, inclusive pelo seu posicionamento, mais claramente ainda, por que do sucesso do teu canal e essa coisa que está acontecendo. Você está dando a possibilidade para as pessoas delas entenderem que elas podem produzir, sim, com qualidade, até melhor qualidade de móveis, de objetos, de coisas, do que às vezes você compra num lugar, porque você dá a capacitação para isso, né? Sim, então, é esse olhar, né? Por muito tempo, assim, o canal, como tudo, a gente vai mudando, né? O canal nasceu, na verdade, numa forma de trocar informações, trocar figurinha mesmo com amigos de fórum, dos antigos fóruns que praticamente morreram hoje. Morreram, uma pena. Então, a gente ficava postando foto e texto, foto e texto, foto e texto, aí depois a gente, alguém falou assim, ei, tem um negócio lá que a gente posta vídeo, cara. E eu comecei a postar vídeo para ajudar as pessoas dentro desse fórum. Com o passar do tempo, aí você começa, num determinado momento, você começa a ver o que dá audiência, você começa a entender para onde a audiência está tendo, e por um certo tempo eu fiquei criando peças de madeira. E colocando na internet. Só que, assim, para falar a verdade, sabe quando você não se sente realizado? Sim. Eu chegou um momento que eu falei, cara, eu não estou realizado. Na verdade, por um tempo eu mantive isso fluindo, porque você virou negócio, precisa pagar as contas, você se mantém isso fluindo. Mas de alguns anos para cá, isso começou a me encher a paciência, para falar a verdade. Por quê? Porque se eu ensino a fazer essa caneca, tá? E eu já ensinei ela no canal, eu ensinei a fazer uma peça. E eu ensinei a fazer uma peça, e a pessoa que está do outro lado, ela só aprende a fazer uma peça. Isso. Tá, mas e daí? Ela vai vender 5, ela vai vender 10 e vai chegar uma hora que ela vai falar assim, tá, eu já não vendo mais. Você estava falando dos micronichos aí e tal, e uma hora ela vai parar de vender. Mas ela só sabe fazer caneca. Então, o que eu comecei a focar de alguns anos para cá? E cada vez mais purificando isso, é a questão da entrega do conhecimento. Perfeito. Então, eu quero entregar o conhecimento das matérias-primas, o conhecimento das técnicas e o conhecimento dos equipamentos. Porque as pessoas precisam entender todas as fases, todas as etapas e tudo aquilo que ela vai precisar. A partir do momento em que ela entende isso, que ela conhece isso, ela consegue criar a caneca, ela cria um prato, ela cria um bonequinho, ela cria uma pia, aí pronto, eu estou tentando ensiná-la a criar a partir do conhecimento das técnicas dos materiais que existem. Só que isso tem um problema. Não é, vamos dizer, como não é uma coisa de... não vai atrair milhares de pessoas interessadas, porque não é entretenimento. Exato. Então, infelizmente, a internet ela tá virando uma porta do entretenimento puro e simples, né? A gente está... inclusive, há poucos dias eu estava assistindo alguma coisa, não me lembro o quê, e alguém comentou que de todo o tráfego da internet, apenas 15% das pessoas que trafegam pelas redes sociais, YouTube, enfim, Instagram, Facebook, ou Google, elas estão em busca de conhecimento. Acho que é só 15%, os outros 85% estão atrás de entretenimento. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Entendeu? Então, eu tô na briga por essas 15% e não pelos 85% que estão lá no outro lado, né? Mas é isso aí, cara. E daí, quando a gente fala sobre, por exemplo, a gente tá aí também 2 anos, vai? 4 anos começou, mas 2 anos começou a pegar forte. A gente sabe, e você também sabe, que tem caminhos para você encher seu canal de público. Lotar. Sim. Né? Sim. Hoje a gente fazendo uns cálculos aí por baixo, a gente poderia ter umas de 2 a 3 vezes, não, muito mais do que a gente tem, umas 10, 15 vezes do que a gente tem hoje, tá? Ok. Mas a questão é, tá,
para que presta isso? O cara vai Isso. entrar, eu consigo seduzir ele, que é o famoso beat hate, né? Que é o beat hate, não, é clickbait. Tipo, será que vale a pena? Mas dentro disso, o que eu quero passar como conhecimento? Então, eu acho que isso também está na questão de você manter a postura e falar, cara, o que eu realmente acredito e acho importante para isso acontecer. E Sim. olhando bem assim, Adilson, tem uma coisa que é interessante quando a gente fala sobre proposta de modelo de negócio de empresas, que é o seguinte, cara, você pode ter certeza que sempre que forem te chamar, ou sempre que estão chamando você, ou sempre que falam com você, que nem os treinamentos que você dá tal, é por causa do seu conhecimento daquilo. Então você vira uma autoridade naquela história. Só que para virar autoridade, você tem que ter uma história. Tipo, sempre fazer a coisa, virar uma autoridade, assim por diante. Né? Eu acho que quando você trabalha com essa história da fofoca, entretenimento, você vira uma autoridade do entretenimento. Sim. Né? O que, assim, tudo bem, você decidiu ir por esse lado? Ok, eu não vou nem discutir. Eu não aposto nisso. Eu aposto num crescimento a longo prazo, que são o que as empresas fazem. Grandes empresas ou de multinacionais, a gente vê a GE, que partiu de um cara que teve ideias, né? E criou uma marca que está aí, tipo, 200 anos praticamente. Pois é, né? Um criador, cara. E ela vai se consolidando. Então, eu acho que tem um pouco disso. Isso que você falou é uma coisa muito importante. É manter o pé no chão e falar quais são os índices e qual é a relevância deste público que está me assistindo. Eu prefiro 10 mil seguidores qualquer, ou eu prefiro 2 mil seguidores que entendem o que eu estou falando, que estão afim desse estudo. E eu acho que a nossa responsabilidade está aí, em quebrar essa barreira, sabe? Sim, Isso é exato. fundamental. Até porque, assim, eu penso muito na questão do legado. Perfeito. Sabe? Eu penso muito no legado. Eu realmente gostaria que daqui a, sei lá, 50 anos, sei lá quanto tempo, alguém lembrasse e falasse assim, puxa, tinha alguém que fez bem, né, cara? Alguém que deixou alguma coisa construtiva, a minha vida mudou a partir dali, porque... Cara, vamos lá. Alguém lembra do Ari Toledo? Alguém lembra de uma piada do Ari Toledo, né? Pior que eu lembro. Pois é, cara, eu puxei fundo agora, eu sei, mas tudo bem. As ninguém piadas lembra. dele nem graça mais teriam hoje em dia. Não, a maioria delas nem poderiam ser contadas hoje em dia. Ia ser politicamente incorreto. Politicamente incorreto. Então é o seguinte, tá, ele fez a vida dele, ok, ele foi uma grande personalidade, mas que legado ele deixou para a humanidade? Não é? Você planta uma árvore e você deixa um legado para a humanidade, você deixou uma árvore para a humanidade. Que legado deixou para a humanidade? O que você deixa para a humanidade? Eu penso profundamente nisso hoje, principalmente porque eu tenho a condição, hoje eu tenho voz hoje para falar, eu tenho condições de poder falar, eu tenho posição. Então, isso é muito bom, cara, isso é muito legal. Muito a gente tem que usar o que a gente sabe para fazer a vida das pessoas melhorarem, porque senão não adiantou nada. É claro que assim, eu tenho as minhas contas para pagar, você tem as suas, e todo mundo acho que merece ganhar com o seu esforço, com o seu trabalho. Sim. Ninguém, né? Enfim, mas de qualquer forma, eu acho que você tem que ganhar por alguma coisa de útil que você entregou para as pessoas, né? Sim, eu acho que você bate em 2 pontos que são muito importantes, que é a discussão que eu tenho sobre os professores, né? Sim, eu lembro quais foram as pessoas, quando eu comecei a pensar no YouTube nesse sentido, foi meio por aí, que legado eu posso deixar? E uma coisa que me deu muita força foi eu ver alguns alunos falando, cara, me ligando 3 anos depois, 4 anos depois, pedindo, cara, ó, você falou, pô, você mudou minha vida porque você falou tal coisa, agora eu vejo sobre um outro olhar. Falei, poxa, que interessante, porque professores fizeram isso comigo, e hoje alguns são colegas, e eu falo, pô, legal, então qual legado eu posso deixar? Será que alguma coisa que eu vou falar em algum vídeo, alguma coisa que eu vou passar de informação, né? Porque assim, o conhecimento, ele não é meu, o conhecimento, ele é humano. Sim. Né? Ele é da raça. Assim, se eu transmito informação hoje sobre alguma coisa que eu aprendi, é porque alguém aprendeu antes de mim e passou adiante. Claro. Então, eu comecei a enxergar o YouTube e essas novas mídias, e o podcast, que é uma coisa que eu queria fazer há anos mesmo, faz mais de 12 anos que eu queria fazer o podcast. Né? Tanto que ele cresceu, depois ele morreu, agora, aí quando começou a voltar, ele falou, vamos voltar já com conteúdo. Pensando nessa história, né? Pensando, olha, se antes estava em livro, antes era papiro, depois veio para livro, só algumas pessoas tinham a capacidade de ler, eu fui pensar nessa história, né?
E algumas pessoas tinham a capacidade de ler, que era mais o clérigo, e depois Sim. virou a cultura de todo mundo conseguir ler, aprender a ler. Cara, hoje a gente está vivendo uma nova revolução, que é a era da informação. O que eu posso usar isso como legado que já foi usado, né? Sim. Então, o que eu posso pegar no YouTube e falar, tudo bem, o YouTube tem um monte de coisa que eu não concordo, ou algumas coisas que são complicadas, mas espera aí, pela primeira vez eu vou ter a possibilidade de ter voz, abrir um canal e falar coisas que realmente fazem parte da questão da cultura, do desenvolvimento, pela área do design, que é a área que eu tenho conhecimento, e realmente deixar isso para algum legado, falar, olha, tem mais gente falando sobre isso, tem mais coisa acontecendo, então usar esse meio de comunicação tão poderoso, que a gente brigou tanto, né? A gente falou tanto. Verdade. A gente da geração que virava e falava assim, a Globo ou tal emissora, ela é detentora, então só passa coisas lá que são coisas que eles aprovam na pauta. Cara, talvez a gente nunca fosse aprovado em pauta. É verdade. Para começar. Depois você ganha notoriedade, você vai sendo aprovado em pauta. Falei, poxa, mas eu posso transmitir isso. Eu faço isso numa universidade, por que eu não posso fazer isso para uma cultura geral, né? Para uma coisa assim. Então, acho que isso que você falou é fundamental. Acho que mais do que qualquer coisa é assumir essa postura. Qual o legado que eu quero deixar? Isso foi uma coisa que eu me questiono há uns 10 anos, pelo menos. E eu acho que a gente está indo para um novo momento, né? Igual você falando do clero, né? Porque a gente teve um momento, assim, você pegar o pior momento da humanidade foi quando tiraram o acesso ao conhecimento das pessoas comuns, né? Foi justamente a Idade Média, onde as pessoas eram privadas de simplesmente aprender a ler, não podiam aprender a ler, não houve esse incentivo à leitura, ao conhecimento, à transmissão do conhecimento, né? Muitas vezes a pura transmissão do conhecimento já era crime, né? Quem fazia experimentações eram bruxas, eram bruxos, eram queimados, eram jogados na fogueira, ou seja, literalmente você estava matando o conhecimento, e aí a gente entra na Idade das Trevas, na Idade Média, e passa por esse longo trajeto. E aí, se a gente pega um pouco mais recente, a gente teve uma época, assim, vamos lá, a gente pegasse, por exemplo, na idade do meu pai, 70 e poucos anos, quem tinha quarta série da época dele, né, sabia ler, escrever, fazer conta, era alguém que estava legal, estava bem. Depois, esse nível foi subindo. Quando eu tinha ali os meus 20 anos, vamos dizer assim, você tinha até boa parte dos professores do ensino fundamental e médio nem tinham ainda ensino superior, nem tinham. Depois foi corrigindo, mas enfim, quando eu tinha ali meus 15, nem 20, 15 anos, se você tinha... vamos dizer, tinha faculdade, vamos dizer assim, você já tinha emprego garantido. Exato. Depois começou o seguinte, agora você precisa ter pós-graduação. Aí depois você precisa ter mestrado. Aí você tem gente agora com mestrado, doutorado, PhD, isso aqui, MBA, isso aqui. E, cara, o sujeito é obrigado a ganhar menos do que um youtuber de game, cara. E agora, eu acho que a gente entrou numa nova fase, eu acho que a gente vai entrar muito daqui para frente, que é a era do conhecimento. Sabe? Porque, olha só, para e pensa o seguinte, quantos estão falando assim, já se fala, já se sabe, que nunca foi tão fácil, principalmente no Brasil, ficar milionário. Nunca foi tão... Ainda que seja extremamente difícil, eu não fiquei milionário ainda, mas assim, você pega aí, tem garotos aí com 20 e poucos anos que já são milionários, né? Por quê? Porque o conhecimento de negócios digitais, como ganhar dinheiro pela internet, quais as possibilidades de negócios estão aí evoluindo, estão aí, sabe? E a garotada está descobrindo como ganhar dinheiro e tal. Ou seja, o que a gente está caminhando agora? Eu não é uma questão do conhecimento. É uma questão do conhecimento. O conhecimento puro, e não necessariamente a questão dos títulos, vai começar a ter cada vez mais valor. Exato. E a gente, claro, obviamente que a gente não está aqui falando que vai acabar o ensino formal ou que deve acabar. Claro, eu detestaria ir fazer uma cirurgia com alguém que não fez com um curandeiro. Um curandeiro. Eu acho que eu não me sentiria muito confortável com isso. Mas
eu acho que a gente está indo para uma evolução aonde o conhecimento ele é cada vez mais importante. Sim. A gente está voltando para essa era aonde não necessariamente a pessoa precisa ter título. E sabe o que é o bom disso que eu acho? É que dentro desse que a gente está conversando agora, se a gente faz com que as pessoas tenham o entendimento que o importante é o conhecimento, eu acho que a gente solta algumas amarras, solta algumas algemas. Porque, olha só, você imagina o menino, a menina que está aí agora, que os pais não têm a mínima condição de colocá-lo no ensino superior, ele não tem condição de oportunidade de acesso a conhecimentos, vamos dizer, formais, né? Ir para a faculdade, realmente cursar uma universidade, fazer um intercâmbio. Mas, aí o que acontece? E eu falo isso porque eu passei por isso, Sim. tá? Eu tive um momento até de uma leve depressão, aonde eu saí do ensino médio, eu não tinha grana para ir para a faculdade, não tinha grana para poder estudar, até porque eu morava no interior, não tinha condição. Eu tive uma certa deprê, por quê? Porque eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Minha vida agora, vamos dizer, estou fadado a nada, cara, o restante da minha vida. Eu vou ter que me virar para alguma coisa. E isso foi, realmente, para mim, foi muito triste. Até quando eu comecei a ter a oportunidade de ter conhecimentos e entendimento e maturidade, né? E aí entra a questão da maturidade, isso leva tempo, de falar assim, cara, dá para eu ser alguém sem fazer faculdade. Eu posso ser alguém buscando simplesmente o conhecimento. E nessa fase, cara, eu li feito louco, eu lia tudo. Eu li, terminava um livro, pegava outro, terminava um livro, lia outro. Era aquela coisa assim de ler, sei lá, 24, 30 livros num ano. Caralho! Não, e assim, cara, eu cheguei numa fase em que eu não gostava de ler livro de 200 páginas, eu gostava de ler livro de 500 páginas, Caraca. sabe? Você pegava assim, e eu gostava de tudo, então, história, filosofia, sociologia, tudo que você pode, eu pegava e eu lia, cara, porque eu sabia que dali alguma coisa ia trazer de bom. Pelo menos aprender a falar, eu acho que isso ia me trazer. Então, eu li tudo, cara, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Porque eu estava desempregado. Falei, cara, tava mal da cabeça. Falei, eu preciso colocar minha cabeça no lugar. Então, eu lia. Ou seja, mas o que eu estou querendo dizer aqui? A gente precisa levar para os jovens, principalmente para os jovens, né, que eu acho que dá tempo, a questão seguinte, cara, você pode ser alguém na sua vida mesmo sem você ter grana para fazer uma faculdade, ensino superior, você não tem um acesso à universidade, cara, busca o conhecimento, entenda naquilo que você ama, entenda aquilo que você gosta e corre atrás e se dedique. Olha, e aí que a gente está falando, olha a quantidade de conteúdo extremamente relevante que a gente tem disponível hoje na internet. Exato. Não é? Exato. Hoje a gente pode... Cara, eu gosto de ler muito, mas eu ouço muito, então eu estou ouvindo muito podcast sobre finanças, negócios e tudo mais, filosofia. Eu gosto do Cortella e outros tantos, Clóvis Barros, Pondé. Então, eu gosto desses caras, do Karnal, eu gosto de ouvir esses caras. Então, assim, eu tô ouvindo, aí eu ouço audiobook, às vezes pego um audiobook muito legal. É muito legal. Por mais que assim, no meu caso, a absorção do conhecimento é um pouco menor, mas é melhor você ter uma absorção menor do conhecimento do que conhecimento nenhum. Exato. Mas aí é pessoal, né? Aí é pessoal, eu prefiro ler, mas de qualquer forma eu ouço audiobook. Esse conhecimento está aí. E a gente estava falando, 15% só das pessoas estão buscando por esse conhecimento. Caramba! Como assim? Se na minha época a gente precisava ir para a biblioteca. Revirar a biblioteca. Às vezes encarar aquela bibliotecária que estava ali aborrecida porque ela não queria estar ali. Na verdade, não era nem bibliotecária, ela trabalhava na biblioteca, né? Ela tinha uma vontade de pegar o livro, danado, meu Deus do céu, que loucura isso. E hoje você tem um conhecimento na palma da mão, cara. Sim, ali. sim. Mas é uma coisa interessante você que está falando, porque outro dia eu estava fazendo um balanço, até da época que eu fiz lá a faculdade, tive a alegria de fazer. Na época que eu fiz a faculdade, cara, e dando aula, tem duas coisas que eu quero comentar nisso. Na verdade, para mim, eu acho que sempre a faixa foi em torno dos 15%, porque é só impressão achar que não. Porque quem é dedicado vai se dedicar sempre.
É impressionante. Eu vejo alunos que são extremamente dedicados e você dá um toque, o cara se liga, né? E tem uma outra coisa também que é importante, isso que você está falando, que é a quebra das velhas regras e paradigmas. É exatamente isso que você falou. A gente teve um crescimento educacional, baby boomers lá, que é a fase dos nossos pais, né? Aí a gente vem nessa daí que, tipo, faculdade era garantia de emprego. Sim. Meu pai não teve faculdade. Ele fez um colegial técnico. E ele foi engenheiro-chefe da Cobrasma no final da vida dele, né? Caramba. Morreu cedo, mas foi engenheiro-chefe da Cobrasma, que era uma empresa que fazia trilhos de trem, cara, né? No Brasil. E depois da coisa do aço. Vindo da Itália, também fudido, e vindo nisso. Mas uma coisa que eu acho interessante do que você colocou foi o seguinte: começou a se aumentar a régua. Mas a questão de aumentar a régua também causou alguns problemas. Eu lembro, na época, minha mãe era pedagoga. E eu lembro que, na época, ela começou a querer ter, por exemplo, para professores universitários, que foi no momento que eu tive que tomar a decisão, foi 2008, eu comecei a dar aula, gostei de dar aula, porque eu já dava palestra e tal, eu tinha um escritório já, um outro escritório, e aí falou assim, agora vai ter que ter mestrado para poder ter que ter pós, depois vai ter que ter mestrado para poder dar aula. Eu falei, putz, que legal, agora vai melhorar um pouco mais a qualidade dos professores. Minha mãe, cara, que já conhecia, ela virou e falou assim, não, vai dar merda. Eu falei, mas por quê? Você vai ver a quantidade de curso que vai pipocar para você conseguir fazer mestrado em um ano, em meio ano. E daí vai ter gente mais incompetente dando aula do que gente competente. E minha mãe era educadora de educadores. Eu falei, putz, e começou a acontecer. Tanto que a minha briga hoje nas universidades, eu fui fazer mestrado porque eu falei, não, eu quero continuar brigando dentro da universidade, né? E querendo fazer isso. E uma coisa que eu percebi nas universidades também, que daí cai nisso daí que você está falando, que é interessante, é que, cara, ter universidade hoje nem é tão bom em alguns pontos, e depende da universidade que você faz. Sim. Porque pasteurizou algumas coisas de informação. Então, agora eles não estão passando mais conhecimento, tem algumas que estão passando informação. E é interessante porque aquelas que passam conhecimento estão sofrendo muito com semestres que não tem aluno, né? E daí você tem que colocar entre semestres alunos, que são faculdades que estão focadas em, tipo, pegar profissionais que têm conhecimento, fazer tal coisa, mas as outras que estão pipocando aí um monte, né? Cara, o que eles estão pasteurizando a informação. Então, eu até trabalhei uma época em uma, e eu saí por causa disso, e aí o que aconteceu foi que eu percebia que o aluno para a faculdade, ele era um cliente, e o professor simplesmente passou a ser um coadjuvante da história. Sim. Falei, não dá, cara. Não dá, não é assim que funciona. O cliente tem sempre razão, né? E o que não é verdade. A gente já sabe dentro do negócio, a gente já sabe até em negócios muito grandes que não é verdade. Às vezes o cliente não tem razão. Ele está errado. Ele está errado. Ah, eu tenho sempre razão. Não, você não tem sempre razão. Me justifica, né? Então, mas acontece uma pasteurização do tipo, uma universidade comprar 500 milhões de universidade em volta do país, e daí pasteuriza. Então, eu vi matérias que eu dava, porque por que eu era convidado para dar aula, fui convidado ou sou convidado? Porque eu tenho uma cabeça que, assim, como eu tenho a empresa, eu viro para os alunos e falo, cara, isso aí é muito bacana, é muito legal, adoro as coisas que a universidade gera, mas vamos jogar real, tá? O que o cliente está importando ali? Cara, prazo de entrega, negão. Entrega, né? Aí, dentro desse prazo que você tem que saber fazer todo o trabalho que você tem que fazer. Tem que fazer, faz bem feito. Mas é isso que é importante. Então, às vezes também essa questão da universidade, quando ela vai querendo turbinar cada vez mais doutores e tal, eu vejo que o cara passa 30 anos na universidade produzindo conhecimento, ou papel, ou produzindo essas coisas, o que é muito bacana, mas ele não tem um dia de experiência na vida profissional da área que ele se formou. Sim. Né? E isso pega muito. Isso eu sinto que pega. Então, isso é que você está falando um negócio muito sério. E agora a gente está nessa coisa de precisa de faculdade ou não, cara? Eu sempre falo para os alunos que é assim, você está fazendo. Qual que é a vantagem de fazer uma faculdade? Tem que entender qual que é a vantagem. Você podia aprender isso tranquilamente na sua vida, sem problema nenhum. O que você vai aprender na faculdade são atalhos para já treinar rapidamente tudo aquilo que você vai aprender apanhando. Claro. Então, você tem 3, 4 anos, você vai aprender. Eu chego para meus alunos e falo, vocês não são meus alunos, vocês são designer júnior, no caso, designer. Designer júnior. Vocês estão aqui para ir aprendendo, então vocês vão acelerar esse processo. Tá? Mas a faculdade não tem que ser um trampolim, inclusive eu não concordo nem um pouco quando fala assim, fez o colegial e depois tem que ir para a faculdade. Não!
Tem uma coisa nos Estados Unidos que eu acho interessante que acontece e que a gente vê, que é o cara fala assim, agora, você terminou de se formar, cara, vai viajar o país, vai lavar prato, vai trabalhar de office boy de qualquer porra de lugar, pra você entender como é que é essa dinamismo. Aí quando você aprender isso, você fala, eu já sei para que lado eu quero ir, né? Então não é a profissão que te define, é você que define o lado que você tem que ir. Eu acho que isso que é o ponto. Eu sempre falo para eles que eles têm que aprender a construir a própria carreira, né? Construir a gestão da carreira dele, não a gestão para que empresa eu vou, a gestão o que eu posso fazer e o que eu faço, como eu posso me tornar cada vez melhor nessa história e aí onde eu posso aplicar meu conhecimento ou dentro de uma empresa, ou sendo empresário, ou qualquer coisa assim. Eu acho que está muito dentro disso que você está falando. Isso está sendo muito questionado. Né? E é importante. Você falou, a faculdade, né, o ensino formal, ele é um grande atalho, uma grande oportunidade de um network, de você conhecer pessoas que estão ali por um mesmo motivo que você, e isso vai dando um atalho de vida muito grande, mas ao mesmo tempo, o que acontece? A pessoa faz alguma coisa, a gente não tem uma mínima base de preparação dos adolescentes. Exato. Cara, você pegar um adolescente de 16, 17 anos e você fala assim, agora você vai definir o que você quer ser o resto da sua vida. Não dá mais, cara. É um absurdo. Aí você pega e a outra ponta, o mercado, e isso vai mudar, mas o mercado também, ele pressionou demais, porque você pega algumas áreas, por exemplo, engenharia, né? Aí você vai ver um anúncio, contrata-se engenheiro com 35 anos e 10 anos de experiência. Caramba! Você quer dizer que ele tem que ter se formado com 24, 25 anos. Entendeu? No máximo, no máximo. Entende? Aí você pega um menino com 17 anos, será que ele sabe que ele quer ser um engenheiro químico, um engenheiro, sabe? Ele não sabe, talvez ele não saiba, ele não faz a mínima ideia. E a gente não tem um mínimo de preocupação no nosso ensino formal, ele tem um pingo de preocupação de apresentar para os adolescentes, crianças e adolescentes, as oportunidades da vida. Então ele não tem, ele passa pelo ensino médio, por exemplo, sem ter uma condição de aprender a tocar um instrumento, de conhecer o que é uma argila, de aprender hoje, vamos lá, com um básico de programação, né? Conhecer como fazer um aplicativo, alguma coisa, entender um pouquinho de finanças, entender o que um advogado faz. Ele não tem isso. E aí como é que ele define? Né? Aí depois você tem muitas vezes a pessoa que empurra com a barriga a sua profissão, seja ela qual for. Exato. Não é? E acontecendo outra coisa, né? Porque daí o cara entra na universidade e ele passa 4, 3, 4, 5 anos fazendo a universidade, se acostumando mal com uma coisa que é aquilo lá que eu percebi já, todo mundo ali na universidade fala a mesma linguagem. Sim. Então, você acaba conhecendo e falando... Quando você sai no mercado, cara, desmonta o chão. Eu vi muito aluno falar, e agora o que eu faço? Porque desmontou o chão, porque assim, todo mundo tá falando na linguagem, de repente o mercado tá falando, nem sei o que você faz, o que você pode me ajudar? E o cara fala, mas eu faço design, ou eu faço, sei lá, engenharia. E, cara, mas o que você pode me ajudar? Então o cara não consegue ser preparado para entender o que ele pode fazer, e não o que a profissão pode fazer, né? E aí quando você conta a sua história do autodidata, eu acho que todo mundo tem que ser autodidata. Né? Você escolhe um perfil para falar, puta, eu acredito muito no que essa profissão conta e eu acho que através dela eu posso melhorar as coisas, melhorar o mundo. Mas uma vez eu estava até numa palestra que foi engraçada num colégio aqui de São Paulo, que eu fui convidado, e daí eu estava conversando com os alunos falaram assim, como é que é seu período de trabalho, profissão, né? Quanto tempo você trabalha? Eu falei, cara, 24/7. Quando você gosta do que você faz, não tem. Tipo, eu trabalho 8 horas, não tem nenhum momento que eu não pare que eu pare e fale, agora eu não estou mais trabalhando, porque você sempre está querendo absorver conhecimento, você sempre está querendo melhorar. Um projeto sempre é um desafio para você aprender uma coisa nova que você não sabia. É verdade. E ou você enfrenta isso de frente, ou não. Isso é um mindset que eu tento quebrar com os alunos ali na faculdade, que é assim, cara, lembra tudo aquilo que você aprendeu na escola? Esquece. Né? Eu brinco com eles. Aquele mindset esquece. Eu nunca vou falar para vocês o que vocês têm que me entregar. Eu vou falar como vocês podem chegar até lá. E o objetivo de vocês, eu brinco com eles, é vocês me humilharem na apresentação.
Aonde eu consegui chegar para vocês e falar assim, mas isso aqui, de onde é que você tirou, meu? Pô, eu tirei daqui por causa disso, eu fiz isso por causa disso. Falei, puta, não tenho nem o que discutir. Você mandou bem pra caramba, né? Eu acho que é por aí, que é uma experienciação da vida, né? Então, eu acho que essa coisa da academia, quando você coloca, se tem uma questão do aprendizado que a vida ela vai trazendo pra gente, e depois que se forma, você vai quebrando a cabeça, entendendo algumas coisas, eu acho que é um pouco disso que falta antes, entender que a faculdade ela não é uma continuidade, ela é uma escolha, e tem que ser uma escolha experimental, sabe? Isso também eu falo, cara, se começou uma faculdade e não gostou, troca, porque não é a tua área. Ou antes, vai trabalhar lavando prato, vai trabalhar fazendo outras coisas. Eu fiz um colegial que foi o Equipe. O Equipe era, aqui em São Paulo, é conhecido como cabeça aberta, tudo possível, né? Que era o que a gente chama de construtivismo. Construtivismo é justamente isso. Eu não vou dar um problema de matemática para você resolver. Eu vou falar para você alimentar. Nosso problema é a gente tem que alimentar as galinhas ali. Como é que você vai fazer isso? Aí você entende que você tem que usar matemática para ver quantas galinhas tem, você entende que você tem que usar o português para fazer tal coisa, então você tem essa experimentação do ambiente, né? E o reitor da Unicamp, na época, eu tô falando aí de 96, 95, o reitor da Unicamp falou assim, olha, eu vou ser muito honesto com vocês, eu espero que nenhum de vocês entrem na faculdade ano que vem, quando vocês vão se formar. Todo mundo, né, moleque assustado, né? Aí, porque eu acho um absurdo a quantidade de pessoas jovens que estão entrando na faculdade, com 17 anos, 16, já teve um com 16. E por que eu estou falando isso? Porque a faculdade não tem que ser uma continuidade. Vocês têm que, primeiro, ele falava assim, o ideal era vocês primeiro pegarem e irem, sei lá, vai trabalhar, de repente vai um dia no trabalho do pai de vocês ou de alguém, ou ver uma área profissional que você gosta, vai lá, fala, eu quero ser estagiário aqui, deixa eu ficar aqui 3 meses. Vai entender essa área, entendeu? Cara, aí você vai começar a desenhar seu caminho, né? Então, até porque o mundo mudou muito, né? Agora não é o diploma que define, é o teu conhecimento, teu grau de expertise, né? E a tendência do mundo também é essa mudança, né? Tem muita discussão do tipo, poxa, vai acabar alguns mercados de trabalho, né? Fala, tem alguns que tem que acabar, na boa. Tem. Alguns que são humilhantes, sabe? O homem ele tem que usar aquilo que é mais capaz dele, que é conhecimento, troca de informação, né? E eu acho que isso que promove o que a gente tá tentando fazer, vai. E assim, e a gente tem ainda tá quebrando, acho que aos poucos está quebrando, e a vida e o mercado é que está quebrando. É a questão de que do valor do certificado e não do valor do conhecimento. Então, a gente estava falando aqui, eu estou lembrando aqui, enquanto você está falando, eu estou lembrando de talvez um dos maiores artistas que eu conheci pessoalmente, um cara fenomenal aqui do Espírito Santo, o Irineu. O Irineu, menino pobre do interior do Espírito Santo e que esculpia em cupinzeiro no meio do pasto, no meio do mato, assim, esculpia maravilhosamente bem. E o garoto foi crescendo, foi com argila e foi aprendendo a modelar com argila e tudo mais. Então, ele é um escultor incrível, uma pessoa incrível, um artista incrível. Aí, uma vez, eu conversando com ele, ele falou, justamente, ele fez UFES, estudou UFES, artes plásticas na UFES. Aí eu falei, Irineu, tá, me diz aí, o que você aprendeu na UFES? Ele, nada. Nada que eu não sabia. Eu aprendi que algumas coisas tinham um nome, e eu entrei, eu tinha que entrar porque eu precisava de um diploma, de um certificado, para eu ser reconhecido como um artista plástico. Eu acho isso tão vergonhoso. É o que a gente está falando, não tem como você pegar um médico que não passe por um ensino formal, pela academia, não tem jeito. Agora, você pegar um artista plástico, sabe, eu acho você fazer com que um artista, um desenhista, ele seja obrigado a passar pela universidade para ele ser reconhecido como artista plástico, enquanto, na verdade, tem um monte de artista plástico com diplomado que, no máximo, vai ser crítico.
No máximo, porque tem uma quantidade de gente medíocre que sai olha, artes plásticas é uma das coisas mais tristes que eu acho, porque tem hora que você fala assim, a pessoa é artista plástico, aí ela inventa umas coisas tão sem nexo e ela quer dar título para aquilo e quer defender o indefensável, mas ela é artista plástica. Enquanto você pega as pessoas extremamente talentosas e que não podem ser definidas como artista plástico, né? Aí a gente chega a alguns cúmulos ainda maiores, que é como o caso, vai lá, acho que agora eu vou apanhar aqui no Espírito Santo, que é igual no caso do Espírito Santo, a Associação dos Artistas Plásticos do Espírito Santo conseguiu criar uma lei estadual aonde os prédios, não só públicos como privados, tem que ter uma obra de arte. Sim, cara, sim, legal, bacana, show de bola, legal. Só que essa obra, para ela ser válida, ela tem que vir de um dos associados da associação. Pô, peraí, é para ter uma peça dos associados, aí virou máfia, ou é para ter uma obra de arte? Exato. Enquanto ter uma obra de arte, cara, legal. A gente ter ali uma validação se aquilo é realmente uma obra de arte ou se não é uma peça da indústria, eu acho legal, porque a obra de arte, ok, vamos separar o que é obra de arte, não tem que ser obra de arte. Beleza. Ó, isso está qualificado como obra de arte? Tá. Agora, quem foi que fez? Não, é o artista fulano de tal, pós-graduado, não sei da onde, ou realmente alguém talentoso que sabe, entende? Então, uma vez eu encontrei com um garoto, assim, eu ia muito para o interior do estado, e aí lá tinha um garoto sim, né, devia ter uns 20 anos na época, e o menino trabalhava na lavoura de café todos os dias. A família dele tinha um sítio e era café. Então, ele trabalhava na lavoura de café todos os dias, todo mundo com a mão super grossa. E aí, cara, mostraram uns quadros que o garoto fazia. Cara, você não acredita. Que coisa linda. Você olha assim, eu não sou artista plástico, mas eu olhava e falei assim, cara, isso tem um traço, tem personalidade, não era uma cópia. Ele pintava a realidade deles do dia a dia, então era as pessoas apanhando café, banando café na peneira ali e tal, então, era a realidade deles, mas num traço único. Claro que ele se inspirou em alguém, talvez tenha visto alguém em algum momento, algum lugar, e ele falou, gostei, mas você via que tinha, obviamente que tinha um talento, entendeu? Tinha um quê? Aí eu te falo, um olhar. Tinha um olhar especial, até inclusive um dos amigos que ia para lá, então é uma pessoa influente, diretor de hospital, médico conceituado na Grande Vitória. Então ele pegou um dos quadros do garoto e trouxe para uma galeria, falou: vou colocar na galeria, vou apresentar para a galerista e vamos ver o que acontece. Entendeu? Eu não sei o que deu, para falar a verdade, perdi contato, não sei o que deu. Mas, de qualquer forma, aquele garoto talvez tenha tido alguma oportunidade na vida. Mas, aí que eu te falo, era uma obra de arte? Era uma obra de arte. Sim. Era obra de arte. Isso eu te falo que era obra de arte. Agora, tinha diploma? Não tinha diploma. Poderia estar num prédio? Poderia estar num prédio. Então, cara, olha o pensamento pequeno que às vezes tem e que faz com que você aniquile, você massacre toda uma categoria. Ao invés da categoria crescer, você aniquila a categoria porque você cria uma regra para favorecer 2 ou 3. Exato. E tem uma outra coisa absurda, porque o Nordeste ele importa bastante, a região do Nordeste como um todo importa muito artista, autodidata. Sim. E eu já vi vários trabalhos, por exemplo, da USP, que é reconhecida e tal, que é muito engraçado, porque você vê alguém ou de arquitetura, ou de artes plásticas, ou tal, escrevendo sobre esse artista, o quanto ele é um artista, sem ele ter diploma. Sim. Isso já vi bastante coisa. Então, é muito contraditório quando você percebe que, às vezes, a pessoa, ela é um artista e deveria ser reconhecida como tal, a academia já reconheceu ela como tal, mas ela profissionalmente não pode ser reconhecida. Tipo, não faz sentido. Né? Não faz sentido. Tinha que ter alguma outra coisa, que era esse notório saber, que eu sei que existe, só que para você conquistar um notório saber, nossa, é um inferno, você que está 30 anos fazendo, mas será que não dá para passar por uma baliza? Será que não dá para entender? Exatamente isso que você falou. Quantas vezes você pode pegar uma pessoa que, foi fazer a faculdade, igual esse artista que você comentou, e ele falou, você aprendeu? Falou, nada, cara. Nada. E às vezes até o cara passa constrangimento de falar, não, peraí, não é bem assim, é tal coisa. Não, você não entende da história da arte. Fala, cara,
Mas não é assim que as coisas funcionam, né? Sim. O artista de verdade é aquele cara que ele consegue transpassar a realidade, as coisas que ele percebe, e você sente o que ele está sentindo, sente o que ele tem que passar. Isso é um artista, né? Agora, você simplesmente pintar o quadro não quer dizer que você é um artista. Ele passa essa informação. Quantas pessoas têm essa sensibilidade, né? E às vezes você fica colocando rótulos e colocando regras que às vezes a pessoa ela pode perder isso. Isso é realmente uma coisa bem delicada. E nesse ponto, eu acho muito importante o trabalho que você realiza, que é o trabalho de tipo, cara, de certa forma você dá um tapa com luva de pelica falando, sabe você aí que acha que não tem capacidade? Talvez você tenha uma puta capacidade. Sim. E talvez o que você precisa é entender como você pode ganhar com isso, como você pode sobreviver com isso, como isso é importante, como isso não é fútil ou inútil. Né? É importante. Então, acho que esse papel que você faz é um papel fundamental para isso. E bate muito, assim, é muito legal ouvir isso de você, porque o que você dita é o que você faz. Assim, eu era uma criança, né, que gostava de experimentar as coisas. Então, eu lembro sentar na calçada de casa com um pedaço de vergalhão, uma marretinha, ir para cima da pedra do paralelepípedo e ficar martelando aquele pedaço de ferro, tentando transformar aquilo numa faca. Aí eu descobri que aquilo não tinha como, porque a frio aquilo simplesmente cortava. Aí, bom, eu descobri que tinha que ser aquecido. Aí, beleza. Aí eu tinha um fogão a lenha na varanda de casa. Aí eu corria no fogão a lenha, colocava aquilo para esquentar. Aí tinha uma barra de ferro, uma bigorna que tinha lá em casa, na varanda. Eu ia para lá, martelava aquele negócio lá, quente. E aí a minha mãe brigava comigo porque estava fazendo barulho, ela estava costurando do lado de fora. E aí, assim, eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa. E aí depois, quando eu estava saindo do ensino médio, né? Aí, nesse meio tempo que eu estava saindo do ensino médio, eu fui trabalhar na marcenaria ali como garoto, ajudante ali e tal. E aí, pô, todo mundo ia fazer faculdade, quase todo mundo da minha turma ia fazer faculdade. E eu, e aí, você vai fazer? Não, não vou, cara. Não vai por quê? Porque eu não tenho dinheiro. O que você vai fazer na vida? Cara, olha só, eu estou trabalhando de ajudante marceneiro. Ah, mas isso aí não é profissão. Isso aí não é profissão. Ajudante marceneiro não é profissão. Não é profissão. Falei, cara, e aí, assim, de certa forma, isso foi motivo daquela minha deprê que eu te falei anteriormente. Falei, cara, todo mundo falando, cara, o que eu vou ser da minha vida, né, cara? Minha vida agora acabou, cara. Eu cheguei aos 16, 17 anos com o fim da minha vida, né? Fim da expectativa de vida, da perspectiva de vida. E aí, cara, eu falei, bom, ok. Quando foi no ano seguinte, na minha formatura do ensino médio, eu acabei indo para uma outra cidade. Minha irmã morava lá, e aí eu cheguei, bom, aí apareceu a história de, eu tive duas oportunidades. Na primeira semana, apareceu duas oportunidades de emprego. Uma era trabalhar de frentista num posto de gasolina, com carteira assinada, tudo bonitinho. A outra, ir para uma marcenaria, trabalhar de ajudante de marceneiro, aprender qualquer coisa, sem nenhuma carteira assinada e ganhando menos. Falei, cara, eu não tive dúvida. Falei, eu vou para marcenaria, porque ali eu vou aprender alguma coisa no posto de gasolina. Eu tô fadado a ser um frentista pelo resto da minha vida, ou daqui a pouco ter que procurar alguma coisa para fazer, para continuar ganhando dinheiro. E aí, cara, você passa os anos, né? Passa os anos, e, né, isso foi com 17, 18 anos, agora eu tô com 44. Nossa, a gente tem a mesma idade. Pois é, aí eu tenho 44 agora, e aí eu falo o seguinte, cara, eu vivi tanta coisa ao longo dessa trajetória, eu bati tanta cabeça, e assim, vamos lá, aí assim, hoje eu ganho o mesmo, talvez mais do que a maioria dos meus amigos que fizeram faculdade, muitos que fizeram faculdade não trabalham na área que se formaram, a grande maioria não trabalha na área que se formou, a grande maioria. Veja engenheiro que vai trabalhar em banco por causa da capacidade de cálculo. Não tem nada a ver com o que faz. Exatamente. Então, a grande maioria foi trabalhar em outras áreas que não a que se formou. E aí você pega, cara, aquele garoto que queria ser marceneiro, de repente se vê falando, né, para 22 milhões de pessoas na Rede Globo, cara. Entende? É isso aí. Caramba, cara, olha que bacana, olha que legal. Aí todo mundo vem te dar. Aí, assim, obviamente que muitos são os meus amigos, mas muitos vêm dando tapinha nas costas depois, cara. Exato.
Exato. Não, cara, você era. Eu sabia que você ia ser alguma coisa. Eu sabia, cara, que legal, cara. Eu lembro de você quando você fazia aquelas coisas lá na sua casa e não sabe nem definir o que eu fazia da minha vida, entende? Então, Dá e aquele é orgulho isso, cara. bom, né, cara? É aquele Oi? orgulho bom, não é? É aquele orgulho bom. Eu não quero, de forma alguma, eu quero pisar em alguém, É nunca, orgulho até bom, é porque falar, puta, eu eu tô consegui. no. Dá. Deu, né? É, eu, É. eu tô no começo da minha trajetória, sabe? Acho que eu tô no É isso aí. começo ainda, acho que tem muita coisa pela frente. Mas, de qualquer forma, o que eu tô querendo dizer aqui? É que existem vários caminhos que podem levar a Roma. Sim, Não é? sim, Qual é sim. o objetivo final da vida? O objetivo final da vida não é você, sei lá, construir família, ter conforto, ter uma renda, satisfação pessoal e profissional. Vamos resumir mais ou menos umas coisas dessas, né? Em alguns poucos itens. Cara, eu tenho isso. Você tem isso? Pô, bacana, cara. Nós chegamos aqui com caminhos completamente diferentes, Sim, sim. mas não estamos alcançando as mesmas coisas. Olha Exato. que legal, olha que bacana. Exato. Por que Exato. que a gente tem que, sabe? E por que que a gente tem que pegar, por exemplo, e achar que o pedreiro é menos? Porque, por que que você tem que achar que o pedreiro é menos, cara? Pô, o pedreiro não é menos. Sim. Nem o ajudante. Aliás, é muito engraçado quando tem esse tipo de crítica, quando você tá falando, eu tava pensando, mas quem nunca foi ajudante de alguma coisa? Sim. Porra, né? Você aprende como ajudante. Tem um negócio que é curioso, na minha vida eu fiz faculdade e tal, eu tive todo o prazer de fazer isso. Mas eu tive uma determinação que foi assim, eu estava na faculdade, já estava meio que ciente no final dela, que a minha carreira não ia ser determinada pela minha aposentadoria. Eu falo isso para minha Uhum, mulher até hoje, falo para todo mundo, falo, cara, fala assim, mas e aposentar? Eu não quero. Meu objetivo não é aposentar. uhum, Meu objetivo é conhecimento, é fazer mais, é tentar fazer mais. Eu não tenho como objetivo padrão, tipo, porque lembra, tinha uma época que falavam muito, sim. você tem que pensar só porque daí você vai se aposentar. Meu objetivo não é me aposentar, eu não tô ligando para isso. Uhum, Tipo, uhum, nunca liguei. Eu sempre uhum. tive empresa, eu tô, acho que na quinta empresa, para você ter ideia, tá? E assim, trabalhei alguma vez em alguma empresa? Trabalhei, foi um fracasso quando eu trabalhei na empresa. Sabe por que foi um fracasso? Trabalhando, eu sempre conto essa história que é engraçada. Eu fui lá e estava trabalhando lá na área que eu estava desenvolvendo o produto e eu percebi, o meu gerente falou assim, olha, esse produto aí tá com problema tal, olhar e falar, caralho, não é o projeto. Que estranho, isso já tinha me formado há 10 anos, já tinha tido a primeira empresa, tal, que foi bem, continuou a empresa, eu saí Uhum, dela, tal. Eu falei, que estranho. Aí comecei a ver, sabe o que eu vi? Eu comecei a ver como é que os caras transportavam o produto que eu tinha produzido dentro da própria empresa. aham. E daí descobri que era um problema na paletização. Né? O cara, quando pegava, não fazia o shrink, que é quando faz a amarração e põe. Eu falei, galera, é o seguinte, tá tendo problema quando chega lá no cliente de abrir isso aqui. Paletiza desse jeito, vamos tentar? Tentamos algumas Uhum. coisas, resolvido o problema do projeto. E daí eu lembro que meu gerente chegou, falou comigo, que na verdade foi o chefe, o dono da empresa, que falou, ele ficou se metendo em lugar onde ele não podia, né? Uhum. Aí ele falou: meu, sabe o que é? Que você não terminou o projeto? Eu falei, mas claro que eu terminei o projeto, estava certo. Eu vi que tinha um problema, eu achei, solucionei o problema com o pessoal do embarque, foi super tranquilo. Uhum. Ali, mas veja bem, aí depois a gente teve uma conversa mais entre quatro paredes, só eu e o gerente, falou: cara, eu sei que você fez isso, mas pro dono lá, você saiu do seu posto e foi se intrometer em posto que não era seu. Eu falei, mas eu resolvi o problema. Oh, o objetivo não era solucionar o problema? É. Aí eu descobri de um grande amigo meu que a gente faz projeto hoje junto, que é o Marcos Batista. Ele virou para mim e falou assim: Hulk, põe a mão na cabeça que você talvez seja a pessoa que não se encaixa em nenhum tipo de empresa. Porque as empresas são isso. As empresas, se você invade o lugar do outro, você invade o lugar do outro não porque você quer invadir, você invade porque você é gestor de Uhum. projetos, você é gestor de coisa. Então você vê, tá, beleza, eu tô vendo que aqui tá legal, aqui não tá legal, vou lá ver o que tá acontecendo e vamos conversar, vamos trocar uma ideia para ver o que acontece. Uhum. As empresas não gostam disso. Tipo, se você invade outro espaço, o outro cara vai ficar puto com você. Então, entenda que talvez seu perfil não seja ser empregado de uma empresa. E foi Uhum. aí que começou a cair a ficha. Falei, bom, então eu vou montar minha segunda empresa. Né? Eu tô na quinta porque, na verdade, depois eu fundi com esse meu sócio, que é Uhum. administrador, e que ele já teve indústria,
tal. E a gente tem mais uma que YouTube, o podcast, a gente considera como uma empresa, é outro tipo de negócio. Só quem faz sabe o quanto dá trabalho, o quanto não é só gravar um vídeo, o quanto você tem que estar sempre produzindo, pensando, tá doente, tá mal, tá cansado, com o saco cheio. Cara, temos que gravar, temos que manter a estrutura funcionando, aquilo lá que você falou, né? Então, eu comecei a perceber isso, né? Então, eu acho que a descrição que você faz é justamente nesse ponto, né? O que eu peguei como conhecimento, aliás, o que eu peguei como informação e transformei em conhecimento. O que eu puxei para perto de mim e fiz isso, né? E eu acho que é isso que você tá falando muito bem e faz muito bem, expressando no canal, né? Essa história de tipo, cara, eu tô te ensinando aquela velha frase, tô te ensinando a pescar o peixe, não te dar o peixe na mão, né? Que é uma frase muito clássica, mas ela é boa, né? Nesse quesito. E, cara, é super, super legal essa tua postura, né? É muito clara essa postura. E dá para entender o porquê que você foi chegando longe. Porque é coerente, você entendeu? Uma outra coisa que acontece quando você tenta só seguir as regras, quando eu falo seguir as regras, é isso, depois isso, tem um momento que você para de ser coerente. Verdade. E aí você não para refletir. Tipo, tem vários momentos que a gente parou aqui no escritório, tendo o YouTube, ou até para projeto, a gente parou e falou, esse projeto é coerente com o que a gente fala ou não? Porque no primeiro momento, você fala, vou ganhar um dinheiro com essa história. Tudo bem. Mas o quanto isso vai me distanciar da proposta? Porque daqui 10 anos eu não vou ser mais reconhecido como alguém que fala sobre tal coisa. Daqui 10 anos eu vou ser reconhecido como mais uma peça no tabuleiro que fala, para quem eu dou esse projeto? Para esse, para esse, para esse. Todos fazem a mesma coisa. Vamos ver quem é mais barato. É verdade. E a construção de uma empresa não é assim, de um negócio. É verdade. Né? A construção de um negócio é, puta, por que eu tô chamando ele? Por que você foi lá para a Globo? Porque falou, esse cara sabe o que tá falando. Eu preciso do conhecimento desse cara para falar, porque eu sei que ele tá falando alguma coisa que a gente não sabe. Né? E, na verdade, é um reconhecimento. Na verdade, é até uma coisa curiosa. Você, beleza, é aquela história que você falou, fui para a Globo, isso foi super importante, falando com 22 milhões de pessoas e tal, mas você sabe, cara, que chegar até lá não foi fácil. O quanto não você recebeu e o quanto, na verdade, quando apareceu a oportunidade, você falou, não foi uma oportunidade que caiu no colo, foi uma oportunidade que eu fui construindo e, de repente, alguém olhou e falou, vem aqui. Tanto que eu tenho certeza, quando foi chamado, não foi aquela coisa, puta, que legal, reconhecimento não foi aquela coisa, nossa, saiu do nada? Eu tenho certeza que você não falou, não saiu do nada. Mas não, faz sentido. E, finalmente, agora eu vou ter uma voz mais potencializada. Eu acho que é por aí, né? É muito curioso isso. E assim, eu falando dessa história, né, na época eu nem esperava que eu fosse. Falei, vou lá uma vez e beleza. Tal, ok. É isso aí. Acabou que eu fiquei por muito tempo, até que, na verdade, houve toda uma mudança. Coincidiu duas coisas. Houve uma mudança na direção geral do núcleo de entretenimento da Globo. Aí, na sequência, entrou pandemia e aí o meu perfil de trabalho não encaixava no online, né? Mas, de qualquer forma, assim, eu ainda fui, sei lá, umas 14 vezes, 13, 14 vezes. Caramba, tudo isso, cara. Tudo isso. Bastante. E a gente estava estruturando na época até para poder entrar realmente, começando a passar conhecimento um pouco mais profundo, cara. Entendeu? Então, isso era bem legal, porque eu já estava conquistando esse espaço de começar a falar assim, não, cara, vamos só parar de mostrar como é que as coisas, de fazer coisinhas, né, divertir as pessoas, vamos começar a passar conhecimento, como elas podem melhorar. Aí, beleza, a direção estava comprando a ideia, até que acabou acontecendo, né, entra a pandemia, entra um monte de coisa, e não deu muito certo naquele momento, mas eu ainda acredito que isso ainda vai dar certo no futuro, né? Como a gente costuma dizer aqui, assim, as coisas são o que elas têm que ser. São o que tem que ser, no tempo que tem que ser. No tempo que tem que ser. No tempo que tem que ser. Eu acho que isso que é o mais importante, a gente entender que tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora, não é? Então, igual a gente está aqui batendo um papo, conversando agora e fazendo um podcast. Cara, isso era uma coisa que há alguns anos atrás a gente não poderia imaginar que isso iria acontecer, isso hoje virou, né? Você quer ver a gente falando aqui até de troca, né? Igual a gente estava conversando antes, no início, sobre a iluminação, o áudio, não sei o quê. Cara, uma coisa que eu falei é o seguinte,
se você pegar, por exemplo, hoje, assistir um telejornal, por exemplo, tirando os mais tradicionais, né? Mas se você pega, vamos lá, Globo News, se você pegar a Globo News, aí, ou CNN, por exemplo, você vai assistir, o pessoal está transmitindo de casa, emitindo sua opinião de casa, com um gato atrás na poltrona, com o celular, muitas vezes a internet não tá boa, e entrevista o cara com o telefone, e entra não sei quem, cara. Mas o conhecimento, a informação está sendo passada. Exato. Não é? A opinião, o conhecimento, a informação está sendo passada. Então, hoje, a gente está abrindo um leque de possibilidades, e a pandemia mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Na verdade, ela acelerou o que ela acelerou. Acontecer. Exato. Acelerou. 10 anos de evolução na área digital foi em um ano. Exato. Né? Mas o que a gente está falando é o seguinte, e certos conceitos vão caindo por terra, e vão cair por terra, mas assim, de uma forma louca, vão cair assim, e eu acho que quando a gente fala de conhecimento, então, cara, eu não sei nem, a gente não dá nem para dizer para onde que isso está indo, né? A gente não consegue mais avaliar. Mensurar. A gente não consegue, não tem como mensurar nunca, né? E a gente tava falando assim, quando eu estudava, estava no ensino médio, né? Aí vinha o professor professor de química, né? E vinha com aquelas fórmulas de química gigantescas, cara. E aí, assim, os professores, de certa forma, alguns me amavam e outros me odiavam, ou me amavam, odiavam ao mesmo tempo, porque eu era meio chato, assim, cara. Aí eu falo, a gente era um adolescente bem tupetudo, cara, para falar a verdade. Era. Porque aí eu falava pro professor assim, aqui, dá para você me dizer uma coisa? Além da possibilidade de me reprovar, isso serve para quê? Exato. Né? E ele não era um químico, né? Era alguém que tinha um bacharelado, tinha autorização para poder dar aula de química. Ok, beleza, legal, ele estava fazendo o que o livro didático dizia para fazer e fazia bem, né? Fazia muito bem o que tinha que ser feito. Mas ele não sabe, mas se você. Isso aqui é utilizado na indústria farmacêutica e cosmética, não sei o que. Eu falei, tá, mas e se eu não quiser fazer farmacêutica, se eu não quiser ir para a indústria química, para que eu preciso disso, cara? Aí hoje, você pega assim, 30 anos depois, Cara, o pessoal está discutindo exatamente isso, que a gente está ensinando coisas inúteis, enchendo de informação inútil a cabeça de adolescente. Enquanto, por exemplo, a economia, saber lidar com o dinheiro, saber lidar com internet não está sendo ensinado. Exato. Na verdade, está sendo rechaçado. Exatamente. Uma vez eu vi um negócio que foi muito curioso, que foi a questão da Wikipedia. Eu usei no meu mestrado a contragosto da minha orientadora. Eu falei, cara, como você fala que a Wikipedia não tem informação? Tem informação pra cacete. Inclusive, já foi feito estudo, assim, estudo mesmo, falando que a Wikipedia tem a quantidade de acerto que a Barça tem. Caramba. Sabe? Porque quem faz o artigo se propõe a escrever. Se propõe a escrever um negócio de verdade. Tem os lixos? Tem, mas é a mesma quantidade de erro ou de acerto que tem uma Barça. Isso foi pesquisado. E isso é conhecimento coletivo das pessoas. Tem no livro lá O Poder do Coletivo, que é excelente esse livro, que fala sobre isso, que é essa discussão. E tem uma outra coisa que você colocou aí que foi muito importante em xeque, que é o que os professores acadêmicos, no sentido catedrático, não no sentido... Sim. Porque tem professores que ensinam tudo isso, que o construtivismo está vindo para tentar derrubar isso. O construtivismo é uma coisa velha pra caramba. Outro dia eu descobri que ele é do começo do século passado. Eu achei que era da década de 60 e tal, mas ele é antigo, que vem já trazendo isso, mas tem um negócio que é importante nisso. O professor, ele estava na sala de aula tentando professorar. Qual que é o problema que os professores estão tendo medo hoje? Né? O detentor do conhecimento, porque ele não tinha o detentor do conhecimento, ele era detentor das regras. Ele era detentor do conhecimento não tácito, do conhecimento não era nem tácito, da equação. Eu sei a equação, eu sei a tabela periódica. Hoje em dia, eu falo para os meus alunos, vocês querem saber material, processo, polímero? Eu não decorei todos os polímeros que tem no mundo. Quando eu preciso, eu bato no Google e vejo. O que eu preciso saber é para que eu preciso daquele polímero? Para que eu preciso daquela madeira? Aonde eu vou usar? Tipo,
Então, tá caindo também por terra isso, porque alguns professores que já são mais clássicos, eles perdem esse poder de domínio. Porque um aluno pode vir para você e falar, mas tem aquele material, o cara fica... Eu sou muito honesto, falo, puta, não conheço, nunca vi, me mostra aí, deixa eu ver. Ah, legal, porra, bacana, que legal isso aqui, sabe? Então, acho que isso que você falou é um negócio muito delicado, porque o que você fazia era importante. Tipo, para que vai servir química? E hoje, o mais engraçado é que você olha e fala, quando você mistura resina, quando você faz tal coisa, você sabe que a química tá ali. Sim. Mas é que nunca foi ensinado para você que aquilo faz parte de um cotidiano. Que, tipo, não é que eu tirei a química e isso... Não, faz parte. Quer dizer, eu saber uma reação, saber a queima, saber o negócio do metal, que é química, é ação pura de aquecimento e tal. Você testou, aí você fala, por que não deu? Que é o teste. Aí você foi lá, foi atrás, porque eu tenho que aquecer. Olha o tamanho de conhecimento que você ingeriu nisso, né? Sim. Então, isso é uma coisa que você está citando, que é o calcanhar de Aquiles. E hoje a gente está vivendo numa época em que, sim, eu concordo que você tinha que ser ensinado alunos a mexerem na internet, porque a internet é um lugar de conhecimento fodido. Sim. Tá preocupado que a internet tem coisa ruim e tal? Ensina a ver as coisas boas. Certo. Exato. Ensina. Eu lembro que eu usei muito, o seu eu usei uma vez até agora, um vídeo seu. Mas o do Átila Yamarino, ele tem aquele Nerdologia. Sim. E eu já passei muito vídeo desse cara há muito tempo, desde quando ele começou, faz também uns 10 anos, faz tempo pra caramba que ele faz esse negócio. Eu já passei vídeo e falei, olha que legal esse conceito que ele tá falando sobre polarização. Tá? Olha lá, eu passei o vídeo e falei, tá vendo? Isso aqui é um conhecimento importante. Porque ele está falando com base, com um histórico, ele está escrevendo um artigo ali dentro, digital, e acessível para as pessoas, sabe? Então, eu acho que tem que começar a ensinar isso, falar, não, parar de achar que a internet está contra, porque enquanto achar que está contra, é óbvio que você vai ser polarizado, as pessoas vão falar, é ruim, não é ruim. E isso que você falou da pandemia é muito importante, porque o que aconteceu aqui, que eu posso te dizer que aconteceu com a gente, eu tenho home office há 11 anos. Eu trabalho de casa. Nesses últimos 2 anos de pandemia é que as pessoas agora olham, isso aqui meu é home office. Esses 2 anos que eu tenho home office, que as pessoas começam a olhar, hoje em dia as pessoas, antes elas olhavam, home office, aquele cara que não teve a capacidade de alugar um espaço e tal. Eu falei, não, eu pensei que era melhor, né, para mim. E hoje em dia eu vejo que as pessoas falam, como é que você faz esse home office com tudo isso que tem atrás? Eu falei, porque eu me estruturei para ser home office, porque não valia a pena ficar me locomovendo, não valia a pena um monte de coisa. Para que eu vou fazer isso? Né? É verdade, sim. E igual a gente estava falando negócio de química e tal, as coisas, eu acho que tem obviamente que, por exemplo, um químico, ele precisa entender sobre todos os elementos da química. Agora, quando a gente põe na prática, por exemplo, cara, aí as pessoas... Você precisa saber o seguinte, igual na resina, cara, você precisa misturar parte A, parte B nas proporções que o fabricante recomenda, misturar bem, que você pode ter certeza que vai dar certo. Aí, cara, eu não sei por que as pessoas morrem de medo de algumas coisas. Sim, cara, tem uma geração, assim, eu falo, a pessoa tem medo, parece que a coisa vai explodir, cara. Não, cara, não vai explodir, cara. Vai lá, pega, cara, vai misturar. Sabe, as pessoas começaram a ficar com medo de coisas básicas. É verdade, isso que você está falando. Coisas básicas. Cara, qual cera que eu passo no meu móvel? Cara, qualquer uma, bicho. A diferença entre uma e outra é tão sutil. Cara, é tão sutil a diferença entre uma e outra, cara, sabe? É claro que se você vai passar cera numa tábua que você vai cortar carne, você precisa ter certeza que aquela cera não possui produtos químicos, né, tóxicos, né? Precisa ser um produto atóxico. Agora, no seu móvel, cara, passa qualquer um. Isso vai dar certo. Aí, você quer ver, olha as loucuras, assim, como é que o mundo também, o conhecimento prático vai se perdendo, né? Eu tenho sei lá, vamos lá, eu tenho um móvel de fórmica. Eu posso passar óleo por cima? Eu falei,
cara, vem cá, dá pra você, tem hora que dá vontade, aí eu tento ser gentil com a pessoa, claro, sou gentil com a pessoa e tal. Sim. Tem hora que eu falo assim, vamos pensar aqui, olha só, a fórmica é um produto que sela, tá ele selado, a madeira, um produto sintético, beleza, tá? Olha só, se você passar óleo na lataria do carro, vai acontecer o quê? Vai ficar gorduroso. Ok? Então, se você passar por cima da fórmica, também vai ficar gorduroso. Se você passar por cima do MDF, também vai ficar gorduroso. Não vai fazer nenhum tipo de benefício para aquele negócio. Uhum. Então, entenda, eu tento sempre tentar passar para as pessoas a reação dos materiais, sabe? Uhum. Para tentar tirar um pouco desse medo de errar, cara. Você não vai por fogo, você não vai queimar nada, não vai explodir sua casa. Sabe, cara? Tenta algumas coisas na vida, sabe? Tenta. Aí eu me lembro, assim, gosto da história da química, né, cara? Nós, quando a gente fazia vidro, nós criamos mais de 200 cores, umas 200 cores para vidro, de pigmentos para vidros. Caralho. Pigmentos, com cores e efeitos diferentes. Eu e minha sócia. E ela vinha da área de cerâmica, ceramista, tal. A formação dela, na verdade, é administração de empresas, mas estudou cerâmica nos Estados Unidos, Japão, Brasil, aprendeu cerâmica na prática desde criança também. E aí, enfim, a gente testava as coisas, e a gente fazia todo um processo de observação das proporções e tal, e por fim a gente sabia, misturava isso com aquilo, isso que faz aquilo, aquilo faz aquilo outro, e a gente sabia mais ou menos o resultado que a gente conseguiria ter no final. Cara, isso é química pura, mas é química na prática. Pura. Aí eu ficava pensando, falei, gente, meu professor de química nunca vai ter nunca teve essa experiência na vida, não é que nunca vai ter, nunca teve essa experiência na vida. Então, temperatura, forno, vidro, cara, curva de aquecimento, curva de resfriamento, os picos ali por volta dos 100, 200 graus, que é o aumento de tensão do vidro, depois por volta do 500, 600, que é outro momento de tensão, que é justamente onde faz a têmpera do vidro. Cara, todo esse processo de curva, e a gente criava um desenho mental sobre essa curva, aí depois, eu que fazia a maioria das queimas no forno, então eu criava toda a minha curva de acordo com a espessura do vidro. Cara, isso é física puro, meu amigo. Física pura. Pura. É isso aí. Entendeu? Mas aí você pega um aluno, aí você coloca, não, porque a termometria, que não sei o quê. Cara, é tudo teórico, o aluno não absorve nunca aquilo, não vai absorver aquilo. Agora, se você pega a possibilidade dele testar isso na prática, olha que legal que seria. Cara, é outra coisa, é aquela coisa de, sabe, cai a ficha. Tipo, nossa, então é isso, cai a ficha. Porque também, quando tem isso, o que acontece? Você acaba. Isso aí que você estava descrevendo é essa história. O cara fala, mas não vai dar certo. Bicho, dá certo. Porque eu sei o forno que eu tenho, eu sei a condição que é. Isso aí que você está falando, eu costumo falar, é em condições normais de temperatura e pressão, mas nunca você está em condições normais de temperatura e pressão. Entendeu? Exatamente. Nunca. Sempre teu forno está mais aquecido, sempre o vidro vem de uma outra. Nunca. Então, é verdade. De laboratório não rola. A gente vê isso com plástico, sabe? Sim. Vai injetar plástico. Eu sempre dou uma dica assim, sabe como é que você faz para o plástico não ficar com cor diferente? Projeta ele tá no mesmo molde. Porque se você injeta de manhã e injeta de tarde, só por causa da temperatura ambiente, mudou a característica do plástico. E aí? Né? Verdade. Então, é muito louco isso. Agora, cara, eu passaria aqui o dia inteiro conversando com você, quero depois bater papo com outras coisas. Eu queria tirar uma curiosidade, por que Oficina 44? Cara, então, olha só, a coisa é bem simples, na verdade. É porque eu tinha uma oficina no imóvel 44. Adoro isso. Genial. Genial. E na verdade, assim, olha qual é a coisa, né? Na época, eu criei um blog, o Oficina 44. E aí, nessa história de internet, divulgar conhecimento e tal, criei um blog e, cara, Oficina 44, e sabe de um domínio curto, beleza, Oficina 44. Eu nunca imaginei que isso ia crescer, ia ser o que é. Na verdade, hoje é marca registrada, eu registrei a Oficina 44. Sim. Né? Acabei de receber minha certificação do NPI, então eu tenho Oficina 44 com marca registrada, Adilson Pinheiro com marca registrada. Então, cara, aí você imagina, cara, eu nunca imaginei que eu pegasse. Cara. E você quer saber o mais
legal? Você quer saber o mais legal? Que uma coisa, você entendeu como é fazer marca, como é você registrar uma marca, o que é ter uma marca e a importância disso. E tem muita gente que fez faculdade de administração que nem faz ideia do quanto é importante ter isso. É muito louco verdade. Isso. Olha como você ganha uma experiência de tipo que só no mercado, só fazendo você ganha. Só fazendo. Mas isso também, assim, eu tenho que agradecer muito, na verdade, a minha ex-sócia em alguns detalhes, porque o ex-marido dela era de agência de publicidade. Então, muito desses detalhes... Aí entra aquela questão do absorção, do conhecimento que passa boca a boca. Então, muito do que eu sei de marketing, eu aprendi com ela, que já tinha aprendido com o ex-marido. Então, assim, eu passar do conhecimento, né? Eu passar do conhecimento. Aí você pega, tem hora que tem empresas tradicionais, milionárias, e que a marca não está registrada, cara. Exato. E que a marca não está registrada. Porque não vê valor, não entende o valor dessa marca registrada. É isso aí. Isso aí. Entendeu? É muito confuso. E é bem uma coisa que é bem simples, assim, bem simples e bem acessível. Na verdade, eu contratei uma pessoa para fazer. Sim, é para facilitar o processo, isso aí. Claro, contratei um escritório para fazer e não vale a pena você ficar quebrando cabeça. Aí entra aquela questão do seguinte, né? Entra a questão da dose certa do conhecimento, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho uma agência parceira que faz a divulgação dos meus cursos no Facebook, Instagram, tal, que cria as campanhas, porque, cara, eles vão lá, eles estudam, vejam como fazer campanha, qual a melhor estratégia e traça tudo, porque se eu for tentar absorver tudo isso, eu não consigo dar conta daquilo que eu preciso fazer, Exato. que é passar o meu conhecimento, né? Então, existe também um limite até onde que vale a pena você precisa entender os passos. Isso. Você precisa entender, inclusive, para saber quem chamar. Sim. Que é esse que é o ponto. Mas, de qualquer forma, assim, eu acho que a coisa vai fluindo, assim. Aí, você fala, hoje eu dou treinamento para a equipe de vendas, cara. De multinacionais. Cara. Olha que coisa, eu não sou vendedor, eu não sou vendedor. Entendeu? E o mais louco é que, assim, né, quando eu comecei a fazer as minhas próprias peças, eu viajava para feiras e tudo mais, aí eu lembro que tinha uma atendente, uma menina que vinha da área de vendas, cara, loira, alta, e aí nova, bonita, né, cara? Aí ela fala assim, pode, você não sabe vender. Cara, mas como assim eu não sei vender? Eu ficava pensando, cara, eu não sei vender, mas ela era da vendedora tradicional de loja, enfim, o jeito tradicional. Aí eu falo, cara, como eu não sei vender, cara? Sabe? Eu já passei por essa situação. Pois é, aí eu desculpo, eu falei, cara, como eu não sei vender? Por exemplo, tem um produto que eu fiz um vídeo há alguns anos atrás para uma multinacional, em que eles venderam 1.000 peças na primeira semana. Porra! E é o produto mais vendido da empresa até hoje. Caraca, que empresa que é? Que produto que é? Você pode falar? É uma pistola de pintura. Que legal. É uma pistola de pintura. Eu fiz um vídeo para uma loja que até no Mercado Livre, fiz um vídeo. E aí, assim, o vídeo foi tão bom e aquilo começou a vender tanto que as outras lojas começaram a fazer pedidos para a empresa, para a fabricante. Aí o fabricante tinha 1.000 peças em estoque na primeira semana, vendeu e trouxe mais, porque a fabricação é na China, trouxe mais, entregou, trouxe mais, entregou e ainda é o produto carro-chefe deles até hoje. Aí você fala, eu não sou vendedor? Então, e aí é que tá o ponto, né? Porque... E eu não vendi, eu não fui lá, compre essa pistola. Eu nunca falei assim, compre essa pistola. É esse que é o ponto. Aí você chegou no ponto que foi a vez que eu comecei a entender essa história. Falaram também para mim, você não é vendedor, não sabe vender. Eu comecei a entender, entender o seguinte, o bom vendedor não é aquele cara que vai usar de artifícios para vender, né? Quando você vai estudar com alguns vendedores e tal, o bom vendedor é aquele cara que tem conhecimento do que ele está vendendo. Sim. E daí você quer ter mais conhecimento do que você que pratica isso como venda, né? Isso aí que você fez um treinamento, tem um professor meu que também é professor, mas é também colega de trabalho, que ele tem a empresa dele, que ele já foi fazer treinamento várias vezes na Honda, para ensinar como os vendedores vendem o carro deles. Porque o que acontece? O vendedor ia lá e falava, vai tentar pegar por aquela solução, não, você precisa desse carro, você precisa, ele não virava e falava, ó, o que esse carro é bom, o que você precisa? Uma vez eu aprendi com um vendedor muito bom, que aliás ele que falou, não, cara, você sabe vender.
Falei, porra, não sabia. Falei, cara, o vendedor não tem que vender qualquer coisa. Isso é um erro. Ele tem que entender o que a pessoa precisa e ofertar aquilo que é bom para a pessoa. Porque o que tem que entender é o seguinte: você tem a compra por impulso. Mas essa compra por impulso, ela é interessante, mas ela não é legal a longo prazo. Porque se você vende para o cara por impulso e não é aquilo que ele estava procurando, você se fode. Daqui a um tempo a tua marca se ferra e tal. Ele fala assim, o ideal é você perguntar para a pessoa o que ela quer. E daí, em cima daquilo, você traça e mostra, olha, um produto que atende a sua demanda é este produto, essa coisa. Então é muito engraçado, porque pessoas como eu, como você, que você está falando especificamente nisso, como você especificamente, é uma pessoa que, tipo, tem conhecimento do que está falando, tipo, quer acreditar mais do que um verdadeiro marceneiro ou o verdadeiro cara que está trabalhando ali naquela área. Eu falo marceneiro, desculpa, cara, eu sei que você tem várias áreas, mas é porque eu acho mó legal que você vai ensinando. Eu peguei muitos vídeos disso, já mandei para aluno, tal. Falei, quer saber como é que faz, trabalha com madeira? Vê esse canal aqui. Esse cara manda mó bem. Eu já fiz várias vezes, né? E aí você tem o conhecimento, quer dizer, cara, o conhecimento tácito, sabe? O conhecimento do aprendizado ali, o conhecimento do conhecimento, do fazer. Aí você fala, meu, eu acredito em quem? Eu acredito num cara que foi pago para falar que esse produto é bom, ou acredito no cara que tem o conhecimento e está falando, olha, o produto é bom porque eu uso ele, ou porque eu desenvolvi, eu sei por que eu desenvolvi, eu sei onde pega. E eu acho que isso que é o truque da internet, quando a gente vai fazer esse fechamento, assim, que é justamente isso. O que as propagandas estão morrendo e as coisas estão acontecendo? O que é um mico? O que é um influenciador, de fato? Sim. O influenciador é aquele cara que não é cara que é como a gente chamava na nossa época, a estrela global, mas ele é a pessoa que tem o conhecimento e ele vira influenciador porque eu falo, puta, ele trabalha com isso, ele manja disso. Quer uma pessoa melhor do que ele para falar sobre aquilo? Não tem. E aí que as marcas também estão começando a se reinventar. Então, no final das contas, uma pessoa que você vende muito melhor e é muito melhor vendedora, porque realmente você consegue chegar para a linguagem e falar, sabe aquela vez quando dá problema e tal coisa? Então, simplesmente você levanta essa alavanca, acabou o problema. Não fica pensando, não, olha, isso aqui resolve. Não, é isso. Entendeu? Por quê? Porque você tem o conhecimento do aprendizado de fazer ali na hora, né? Então, esse é o papel, quando você falou do influenciador lá no começo, você vira um influenciador por causa disso. Eu não vi influenciador porque você, de repente, estou na internet. Você vira influenciador porque sobre aquele assunto você tem know-how. E daí fala, puta, o que o cara fala, eu vou ouvir. Eu vou escutar, porque o cara tem razão no que ele fala. Mas eu já vi ele fazendo. Mas, assim, de certa forma, as marcas, não só as marcas, mas como os próprios influenciadores, estão criando um outro novo problema, que é o descrédito de quem está do lado de cá falando. Sabe? É a pessoa que recebe um negócio, a pessoa... você quer ver o fitness, por exemplo, é um negócio que me incomoda, cara. O cara ou a mulher tá lá fortuna, marombada, sarada, beleza. 8 horas diárias de academia, 5 horas diárias de academia, há 4, 5, 10 anos ali, fazendo aquilo ali. De repente, ela... Não, porque esse shake aqui, esse negócio, esse produto, essa pílula, essa cápsula... Cara, não é aquilo ali que te construiu. Exato. Não é que te construiu. Cara, dá para você pegar e falar ao produto, olha só, isso aqui faz bem por isso, por aquilo outro. Vai te ajudar nisso, naquilo outro. É para esse perfil de gente. Sim. Legal, vai te adiantar um processo, sim, entendeu? Então, ok, isso eu acho justo, sabe? Agora, estão criando um novo problema que de novo, não é a desinformação. Exato. Não é? A manipulação, É a manipulação. Então, isso não só no fitness, mas está acontecendo de um modo geral. Em vários lugares. Para vários. Então, falando especificamente, eu tenho curso online. Eu tenho, nesse momento, 3 cursos online. Eu tenho mais de 600 alunos. Tá embaixo aqui a descrição dos cursos dele, viu? Tá aqui embaixo. Legal, valeu. Tá? Eu tenho mais de 600 alunos. Eu tive mais ou menos, acho que nem 10 pessoas que pediram a devolução do seu dinheiro. Acho que nem 10 pessoas falaram, não, eu não gostei, eu quero o meu dinheiro de volta. Porque... Cara, o que acontece? Eu não estou interessado em vender curso online. Eu quero oferecer um conhecimento para as pessoas. Obviamente que eu estou ganhando. Claro. Sim, lógico. Claro que eu estou ganhando. Mas eu não quero que você compre porque eu quero ganhar seu dinheiro. Não, eu quero que você compre porque você veja um benefício. Então, quando eu apresento os benefícios, a pessoa entende o benefício daquilo e ela compra, ela fala assim, pô, legal, bacana, isso me ajudou.
resumiu, me deu 10 anos de ganho no processo, entendeu? Então, pô, legal. É isso que a gente está falando de vendas aqui nesse momento. Exato, né? Isso é vender. Isso é vender. Isso é vender e vender com consciência, né? Exato. Porque, assim, é valor percebido no mercado, mas tem um negócio que está interessante também na internet, que eu achei curioso, é que como todo mundo tem a voz, está acontecendo muito de alguém falar, isso aqui é bom, aí você vai num unboxing, de alguém ainda que é novo, que não está sendo influenciado por marcas ou por coisa, e fala, meu, isso aqui é ruim, cara. Não compra, não. Não é bom, É verdade. Não. Então, isso também está sendo bom, sabe? Tá. Mas tem mesmo, tá tendo isso. Eu já cheguei a ver influenciadores aí, grandes tal, mas não tão relevantes, mas grandes, que começaram a fazer, tipo, a vender o produto que você via que não era a cara do cara. Mas não é a cara do cara, não é, o cara não conhece aquilo, por que ele tá vendendo isso? Aí você vê como soa falso, sabe? Sim. Assim, né? Então, acho que é o que você falou, o dinheiro é um resultado de um trabalho. A pessoa vem, as pessoas estão dispostas a pagar por conhecimento. As pessoas estão dispostas a pagar por crescimento pessoal. Se você propõe isso para ela vai pagar tranquilamente. E melhor ainda, essa desistência, alguma coisa que aconteceu com você, pode acontecer várias coisas. Uma delas é o cara não tem condições de continuar pagando, que pode acontecer. Sim. Tem gente que, puta, eu paguei, mas eu não consigo, e são poucas pessoas. E outra coisa é, puta, não interessou, mas é muito raro, mas a sua desistência é super baixa. Por quê? Porque você é muito claro no que você faz. Tipo, eu vendo isso, quer ver o que eu vendo? Olha meu canal. O YouTube nosso, a gente colocou, Dilson, que foi um negócio que a gente percebeu uma proposta de mercado. A gente falou assim, design fica dentro da caixinha. Todo mundo fala design dentro do design, todo mundo conhece, sabe o que a profissão faz, mas não é designers que vão contratar designers. E tá todo mundo se batendo por causa de empresas que entendem o que é design. Então vamos começar a extrapolar isso? Vamos começar a pegar essa história e botar no YouTube e falar, você quer saber o que é design? Entra no nosso canal do YouTube e vê. Eu não vou te explicar pela 15ª vez por que você precisa. Você vai entender. Eu te dou exemplo, te dou tal. E o YouTube vem com isso, o podcast vem com isso também. O podcast é assim, eu faço uma coisa que é, entre aspas, contra a regra. Contra a regra não, contra intuitivo. Mas não é, ao mesmo tempo que é. Eu chamo um monte de gente, de outros designers, que são especialistas em gráfico, são especialistas em outra coisa de produto, em carro, que são, teoricamente, se o mercado for olhar friamente, são meus concorrentes. Eu não considero meus concorrentes. Eu considero pessoas especializadas em outras áreas. Eu quero que cada vez mais pessoas contratem o serviço sabendo que elas estão contratando. E não colocando a gente assim, eu sou designer de produto. Aí ele compara o meu preço de design de produto com o preço do design gráfico, falando, não, eu preciso do design. Mas qual que você precisa? Você nem sabe qual precisa e está achando que tudo é a mesma coisa. Né? Como falar que marceneiro é tudo a mesma coisa, vidreiro é tudo a mesma coisa. Não é, cara. Não é? Eu acho que é por aí, cara. Não, é bem por aí. E eu acho que a gente tem, nesse sentido, é importante, igual você falou no canal de vocês, é importante levar a consciência de que as pessoas precisam. Sim. Sabe? Você precisa ter, as empresas, as pessoas precisam entender que elas precisam daquilo ali. Não é? Elas precisam daquela informação. Então, a partir do momento que você fala que aquilo existe, que aquilo, você cresce o mercado e todo mundo se dá bem na jogada. Todo mundo continua ganhando. É uma questão do ganha-ganha. Exatamente. Aí é a questão do ganhar-ganhar de verdade. Você não sobe em cima, você trabalha junto. Disso, a gente ficou aqui 1h50. Uau! É o maior podcast que eu já fiz e vai ficar aí 1h50, não tem problema. Cara, eu queria saber se você quer deixar algum recado, quer falar sobre o seu curso. A gente vai deixar a descrição aqui embaixo, a descrição do canal. Vale a pena, vai atrás, que esse cara é fodão. Não, na verdade eu vou só falar então da Escola Oficina 44, tá? Lá a gente está tentando reunir não só os meus cursos, mas como tem curso de cuteleiro, estou indo atrás das pessoas que são boas, então tem cutelaria, tem cursos de mesas de resina, de outros marceneiros de verdade, assim. Então a gente está tentando angariar essa turma que sabe das coisas de verdade, que eu assisto e falo assim, pô, esse trabalho é legal pra caramba, e a gente está juntando lá na Escola Oficina 44. Legal. Então, ó, galera, na descrição aí embaixo, entre lá na Oficina 44, faça um curso, vale a pena, acompanhe o canal. E, Adilson, obrigado mais uma vez, valeu pelo grande bate-papo e, conhecer você foi um prazerzaço. E obrigado pela oportunidade, viu? Convide de novo. Você também precisou, a gente tá aí. Mas
mas vou convidar sim, pode ter certeza. Tá, joia, Valeu, queridão. Prazerzaço, meu.